Nossa aula hoje de História, livro Brincando, páginas 50 e 51. Vamos falar sobre colonização. Colonização porque o Brasil era uma colônia. O que é uma colônia? É um país que não tem as suas leis próprias, é um país que tem que obedecer a outra nação. Por isso o Brasil era uma colônia de Portugal, que ele obedecia, todas as ordens tinham que vir de Portugal. Então vamos lá, colonização. Depois de receber a notícia da chegada de Cabral, Cabral era aquele navegador que ele vinha à frente das caravelas, né? Ele que comandava aquelas caravelas que chegaram ao Brasil, né? Naquele primeiro encontro entre indígenas e portugueses. Vou começar de novo. Depois de receber a notícia da chegada de Cabral, Dom Manuel, que era o rei de Portugal, organizou a primeira expedição. Vamos para a expedição. Expedição está lá no glossário, sublinha para tia. Expedição, viagem para pesquisar ou explorar um local. Então, expedição era um grupo, né, de pessoas que eles eram encarregados de fazer uma viagem para pesquisar o local, para conhecer o local que até então era desconhecido, era o Brasil, né? Eles não sabiam que existia aqui, era uma floresta, era uma mata. Então, isso era o objetivo das expedições. Eram viajar para conhecer o local e mandar informações para o rei de Portugal. Expedição para fazer o reconhecimento do local. Em pouco tempo, os membros da expedição, né, as pessoas que estavam na expedição, observaram que o lugar não era uma ilha. Assim, os portugueses chegaram aqui, né, vocês viram a imagem na praia, na outra aula de história, eles acharam que isso aqui era uma ilha, né? Uma terra só cercada por água, né? Por todos os lados. E passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Conforme eles foram conhecendo, eles viram, não, isso aqui não é uma ilha, isso aqui é bem maior do que uma ilha. Então deram o nome ao Brasil de Terra de Santa Cruz. Eles perceberam também, sublinha essa frase para a tia, eles perceberam também a grande quantidade de uma árvore chamada pau-brasil. Aqui, quando o Brasil ainda não tinha esse nome, era Terra de Santa Cruz. Mas aqui havia tanta dessa árvore, pau-brasil. Tanto que aqui, ó, está escrito com letra minúscula, porque aqui é o nome de uma árvore, né? É o nome do nosso país. Aqui tinha tanta árvore em todos os lugares, era uma floresta. Formada por essa árvore chamada pau-brasil. Então, eles perceberam também a grande quantidade de uma árvore chamada de pau-brasil, né? Tanto que hoje em dia o nosso país se chama Brasil pela grande quantidade dessa árvore que existia aqui. Hoje, o Brasil não tem mais essa árvore. Por quê? Ela foi muito cortada. Cortaram e não fizeram o reflorestamento. Não plantaram mudinhas. Você pode cortar a árvore? Pode. É um recurso natural que nós podemos usar. Mas para que ele não fique em extinção, para que ele não suma, né? Não acabe de vez, você tem que cortar e replantar uma mudinha. Cortar e replantar, né? Não foi feito isso. Porque o pau-brasil era um tipo de madeira que rendia muito dinheiro, muito lucro para os portugueses. Por quê? Do tronco dele se extraía um corante, né? De cor vermelha que pintava tecidos. E como na época não tinha muitas cores assim, então essa tinta rendia um bom dinheiro para a economia portuguesa. Vamos ler. O pau-brasil, sublinha também isso, o pau-brasil era muito valorizado em Portugal. De seu tronco era extraído um corante vermelho, usado naquela época para tingir tecidos. Só até aí. Por isso, rapidamente, os portugueses passaram a retirar várias árvores das terras indígenas e transportá-las para Portugal. Cortaram tantas que hoje você pode encontrar umas 2 ou 3 no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio. Mas é difícil você achar essa árvore agora no Brasil. E olha que era tanta quantidade que eles passaram até a chamar o nosso país de Brasil. Hoje em dia, você não vê mais essa árvore. Ela está em extinção. Página 51. Grande parte do trabalho de extração quer dizer retirar, cortar da natureza. Grande parte do trabalho de extração do pau-brasil era realizada pelos indígenas, né?
os portugueses fizeram os escravos, os indígenas, tipo de escravos. Porque eles mandavam os indígenas trabalhar para eles e não pagavam. E os indígenas derrubavam, cortavam e transportavam a madeira até as feitorias. Feitoria é o local onde eles guardavam os troncos, né? Que eles cortavam. Os indígenas não usavam dinheiro. Eles viviam aqui no Brasil, né? Aqui não tinha dinheiro. Né? Na tribo indígena não trabalham com dinheiro. Eles plantam, eles caçam, eles pescam, eles mesmo produzem a roupa deles. Então, os indígenas não usavam dinheiro. Por isso, entre eles, os portugueses... Os indígenas não usavam dinheiro. Por isso, entre eles, os portugueses, era praticado escambo. Sublinha a palavra escambo. Escambo quer dizer troca. Os indígenas cortavam as árvores, carregavam aquele peso todo para as feitorias. E o que eles ganhavam com pagamento? Um pente, uma faquinha, um canivete, um espelho pequenininho. Isso para o indígena era uma surpresa, porque ele não conhecia esses objetos, né? Aqui no Brasil. Então, eles trabalhavam demais para ganhar um pente, para ganhar um espelhinho, um canivete. Em troca de seu trabalho, os indígenas recebiam produtos europeus. Europeu quer dizer de Portugal. Recebiam espelhos, faca, machado, considerados objetos de baixo valor pelos portugueses, mas de muita utilidade para os indígenas. Os portugueses sabiam que esse pagamento, um espelhinho para carregar o dia inteiro, troncos enormes de árvore, era pouco. Mas o indígena era inocente, ele não tinha noção disso. Ele achava que aquilo ali tinha muito valor porque ele não conhecia. Atividades. Como era chamada a troca de materiais entre portugueses e indígenas? Vê se você consegue lembrar, a Valéria mandou sublinhar. Você escreveu escambo, certinho. 2. Qual é a diferença entre ela e o tipo de comércio que realizamos atualmente? Hoje em dia. Qual é a diferença do escambo para a nossa economia hoje em dia? É que no escambo não é utilizado dinheiro, né? É uma troca. E no comércio atual, nós usamos o dinheiro. Mais ou menos essa resposta, não precisa ser igualzinho da tia Valéria. 3. Troque os desenhos pela primeira letra do nome deles e descubra 2 utilidades do pau-brasil para os portugueses. Ó, vou te falar as imagens, o que é. É uma ilha, um navio, uma girafa e um rato. Tá bom? Na letra B, um navio, abelha, vassoura e ovo. Troca pela primeira letra do nome da imagem e você vai achar a resposta dessa questão. E logo após a aula, você assiste um vídeo que a tia Valéria colocou só para você ver como que era a árvore pau-brasil naquela época, tá bom? Para você ver o trabalho que os índios tinham de cortar, carregar. Um beijão, até a próxima. Brasil, o pau de Pernambuco, que os índios tupis chamavam de Ibirapitanga, era a principal riqueza de crescente demanda na Europa. Estima-se que havia na época do descobrimento mais de 70 milhões de árvores do tipo, abundando numa faixa de 18 quilômetros do litoral do Rio Grande do Norte até a Guanabara. Quase todos foram derrubados e levados para aquele continente. A extração foi tanta que atualmente a espécie é protegida para não sofrer extinção. Pernambuco, Porto Seguro e Cabo Frio eram as regiões de maior concentração do produto e por isso contavam as 3 confeitorias portuguesas. Pernambuco tinha a madeira mais cobiçada no Velho Mundo, o que explica o fato de a árvore do pau-brasil ter como principal nome Pernambuco, em idiomas como o francês e o italiano. Para explorar a madeira, a coroa adotou a política de oferecer a particulares, em geral cristãos novos, concessões de exploração do pau-brasil mediante certas condições. Os concessionários deveriam mandar seus navios descobrirem 300 léguas de terra, instalar fortalezas nas terras que descobrissem, mantendo-as por 3 anos. Do que levassem para o reino, nada pagariam no primeiro ano. No segundo, pagariam 1/6 e no terceiro 1/5. Os navios ancoravam na costa, algumas dezenas de marinheiros desembarcavam e recrutavam índios para trabalhar no corte e carregamento das toras.
em troca de pequenas mercadorias como roupas, colares e espelhos, prática chamada de escambo. Cada nau carregava em média 5.000 toras de 1,5 metro de comprimento e 30 kg de peso. Comerciantes de Lisboa e do Porto enviavam embarcações à costa para contrabandearem em pau-brasil aves de plumagem colorida como papagaios, araras, peles, raízes medicinais e índios para escravizar. Surgiram assim as primeiras feitorias. O náufrago Diogo Álvares, o Caramuro, estabeleceu-se desde 1510 na Barra da Baía de Todos os Santos, onde negociava com barcos portugueses e estrangeiros. Outra feitoria foi chamada de Aldeia Velha de Santa Cruz, próxima ao local da descoberta. Outro ponto de contrabando, sobretudo no século XVII, foi o Morro de São Paulo, na Bahia. Até que Portugal estabelecesse o sistema de capitanias hereditárias, a presença mais constante na terra era dos franceses. Estimulados por seu rei, corsários passam a frequentar a Guanabara à procura de pau-brasil e outros produtos. Ganharam a simpatia dos índios tamoios, que a eles se aliaram durante décadas contra os portugueses. Portugal, verificando que o litoral era visitado por corsários e aventureiros estrangeiros, resolveu enviar expedições militares para defender a terra. Foram denominadas expedições guarda-costas, sendo mais marcantes as duas comandadas por Cristóvão Jacques, de 1516 a 1519 e 1526 a 1528. Suas expedições tinham caráter basicamente militar, com missões de aprisionar os navios franceses que, sem pagar tributos à coroa, retiravam grandes quantidades do pau-brasil. A iniciativa teve poucos resultados práticos, considerando a imensa extensão do litoral, e como solução, Jacques sugeriu à coroa dar início ao povoamento.